77, vamos falar aqui do Paraná. Deputados entram com um mandado de segurança na Justiça para tentar impedir as eleições das comissões permanentes da Assembleia. O pedido protocolado na última noite no Tribunal de Justiça do Paraná foi feito pelos deputados Fábio Oliveira do Podemos, Luiz Fernando Guerra do União Brasil e também Requião Filho do PT. Os deputados entraram com um mandado de segurança com um pedido de liminar para que seja suspensa a eleição das comissões permanentes que está prevista para acontecer hoje à tarde. Os 3 deputados alegam que a medida desrespeita o regimento interno da Assembleia. A escolha dos comandos das comissões estava prevista para acontecer já ontem, depois que foram convocadas por Adhemar Traiano. Mas depois de muitas críticas, o presidente da casa adiou a votação então para hoje. O atual presidente da casa articulou nos bastidores a antecipação dessa votação, visando assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa. Os deputados pedem então que o Tribunal de Justiça anule essa convocação e suspenda a reunião que está agendada para as 2 da tarde de hoje. Segundo eles, Traiano estaria agindo em desvio de finalidade para assegurar a influência dele para assumir a Comissão de Constituição e Justiça. O pedido vai ser analisado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que é o desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. A expectativa é que uma decisão seja tomada ainda hoje de manhã. A expectativa é que o TJ libere a eleição para acontecer nessa tarde, claro, tudo vai ter que rodar no judiciário, vamos ver o que de fato vai acontecer. Estas eleições estão dando o que falar, é a principal disputa da Assembleia, vocês lembram, a mesa que é mais poderosa nesse caso, teve uma eleição tranquila, o deputado Alexandre Cury conseguiu construir uma condição em que ele foi o presidente, junto com uma chapa que falou com a maioria dos deputados, a votação foi praticamente unânime. Agora, a CCJ foi o que restou para disputar. E aí há um embate muito grande entre o deputado Adhemar Traiano, atual presidente, e o deputado Romanelli, que se retirou da disputa, pero non mucho. Ele retirou o nome, mas ele segue ali nas discussões. E aí várias coisas estão acontecendo. A primeira é que até o PT entrou na dança. O Chiorato e o Requiãozinho não tiveram ali condições de permanecer na comissão, né, de não votar em Traiano, e por isso a bancada PT-PDT trocou os seus representantes, colocou lá os 2 radicais do PT para fazer ali as defesas que eles entendiam necessárias e que talvez o Chiorato e o Requiãozinho não tivessem conforto, digamos assim, em fazer. E agora esse mandado de segurança impetrado pelo deputado Luiz Fernando Guerra e também pelo deputado Fábio Oliveira, que questiona ali o formato desta eleição. O que a casa vem dizendo? Olha, o regimento diz o seguinte, que a eleição das comissões pode acontecer ou devem acontecer 5 dias após a eleição da mesa, que foi lá em novembro, então estaria dentro do prazo. Mas os deputados estão alegando o seguinte, não, o próprio Traiano convocou tudo isso porque ele teria, segundo eles, o benefício próprio de ser eleito o presidente. Mas, na verdade, são todos subterfúgios para tentar adiar a votação, que é o que vale. Então, o PSD se organizou internamente, Romanelli saiu da disputa, já vem afirmando isso à imprensa, inclusive, para dar lugar a Traiano. E o conjunto de votos ali da comissão, que é a soberana, ela escolhe o seu próprio presidente, dará a vitória a Traiano. Na minha avaliação, Pedroso, é só postergar algo que já está decidido. O acordo entre os deputados já está elaborado, bem alinhavado. Agora, o que resta é a oposição, esse tipo de manobra. Mas vale a atenção aqui dos nossos ouvintes, porque tudo isso que nós estamos acompanhando sobre a CCJ, sobre essa trajetória do Adhemar Traiano, é uma aula de realismo político e de pragmatismo. Porque muitas vezes a gente percebe os candidatos, políticos em geral, falando de grandes princípios, falando de grandes temas, mas depois todos eles entendem quais são os cenários postos e decidem a partir deles. E o Traiano, a gente não pode esquecer aqui, depois desse ano ele vai encerrar um período de 10 anos, Mark, na presidência da Assembleia Legislativa. Inclusive nessa atual, legislatura, quanto presidente, ele foi eleito por unanimidade. Então os deputados, eles têm um grau de identidade muito forte com o Traiano, independente de toda aquela confusão que existiu com o Renato Freitas. Então, gostemos ou não, goste você ou não, enfim, a gente estando satisfeitos ou não, existe um espírito de corpo,
Existe um corporativismo que, nesse caso, não vai permitir ou não permite que o Adhemar Traiano volte para aquilo que eles chamam de planície ali do plenário da Assembleia. Então, a tendência é que, de fato, ele ocupe, sim, a CCJ e, mais do que isso, com a anuência dos seus pares. É isso, muitas vezes a gente se choca, mas a política, ela guarda esse realismo, ela guarda essa assertividade. Enfim, as coisas mais que são como são, e na política, quem tem mais votos, quem tem mais legitimidade, quem cumpre os acordos no decorrer da sua trajetória, conta com capital político, inclusive para levar adiante esse tipo de instrumento regimental, vamos dizer assim. E vamos lá, Pedroso. O próprio PT ajudou nesse processo, colocando o Renato Freitas, que é da ala mais radical. A CCJ precisa de um deputado que converse com todos. Quando você coloca um radical ali, facilita a vida de quem tem que votar do outro lado. A mim parece isso. O PT ajudou nesse processo aí da sua forma. Ajuda bastante porque assim, é o fenômeno do espantalho. Exato. É o fenômeno do espantalho. Você coloca uma opção que todo mundo fala assim, meu Deus, não, aí não tem como. Então você torna cada vez mais palatável. Mas é isso, gente. Às vezes a gente pode se revoltar aqui, plena terça-feira de manhã, lembrando dos aumentos de tributos lá do governo federal, mas a política, ela tem esse caráter pragmático. As coisas funcionam como funcionam. Às vezes a gente tem grandes ideologias, grandes princípios que parecem nortear, mas no fundo é o realismo e o pragmatismo, muitas vezes, que acabam dando as cartas no dia a dia. E além da questão judicial, a antecipação do pleito para os colegiados repercutiu também, é claro, entre os parlamentares na sessão de ontem. Até a semana passada, 2 candidatos, então, despontavam como favoritos pela CCJ da Alep. A gente já explicou aqui o deputado Adhemar Traiano do PSD, que é o atual presidente da Alep, e também o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do mesmo partido. Entretanto, depois de muitas negociações, o nome de Adhemar Traiano ganhou força entre a base do governo e Romanelli meio que se viu obrigado aí a retirar o nome dele dessa votação. Segundo os deputados governistas, já há um consenso para apoiar a indicação do atual presidente da casa. Apenas Renato Freitas e Ana Júlia Ribeiro, os 2 do PT, devem abrir divergência, votando justamente em Freitas para assumir a CCJ. Para que esse acordo fosse fechado, mudanças de titulares na Comissão de Constituição e Justiça precisaram acontecer na tentativa de não causar resistência a essa indicação de Adhemar Traiano. Entre os afetados está o deputado Paulo Gomes, do Progressistas, que perdeu a cadeira para soldado Adriano José, do mesmo partido, que é visto como mais alinhado ao Palácio Iguaçu. Questionado na última tarde sobre a possibilidade de assumir a presidência da CCJ, Adhemar Traiano afirmou que prefere se manifestar apenas após o resultado da votação. Interesse político todos têm. Depende apenas da definição e do momento. Portanto, hoje eu não me posiciono, me reservo o direito de amanhã demonstrar se participarei ou não. Alguns maldosos talvez não compreendam o tempo de vida política e da bagagem que nós herdamos. Mas o tempo é o senhor da razão e no momento oportuno a gente demonstrará capacidade, acima de tudo, senso crítico, liderança, que poucos ainda, alguns poucos não têm nessa casa. Adhemar Traiano vai deixar de ser o presidente da Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. E aí ele pode assumir a Comissão de Constituição e Justiça depois de ter celebrado um acordo de não persecução penal com o Ministério Público do Paraná. O assunto veio a público no fim do ano passado. Requião Filho, do PT, criticou a indicação de Traiano para a presidência da CCJ. Isso é uma tentativa desesperada para se eleger o Traiano presidente da CCJ. É um tapa na cara da população paranaense, dos deputados e de todos aqueles que pregam a moralidade e a transparência na política do Paraná. O Traiano permaneceu presidente depois que os fatos vieram ao conhecimento do público através da imprensa por uma legalidade. Esse acordo que ele fez com o Ministério Público com a bênção do TJ nos deixava de mão amarrada para tirá-lo da presidência. Agora, ganhar a presidência da CCJ, a comissão mais importante da casa, com antecipação inclusive das eleições, o povo do Paraná não merece tamanho desrespeito. Renato Freitas, do PT, que se colocou então na disputa, ressaltou que vai ser importante observar como os outros integrantes da comissão vão se posicionar. Eu acredito que é uma boa oportunidade dos demais deputados dessa casa se posicionarem em relação aos
crimes, né, que ocorreram na gestão do presidente Adhemar Traiano, que agora deixará de ser presidente da casa e passará a ser presidente, ao que tudo indica, se a base do governo não mudar de opinião, de posição política, ele passará a ser presidente da CCJ, que é a comissão mais importante, porque analisa a legalidade dos projetos e, eventualmente, dos atos aqui nessa casa. E, para nós, há um impedimento ético de uma pessoa que não compreende exatamente a legalidade, a importância e o caráter republicano de sua função enquanto presidente da Alep, obviamente, também não entenderá enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Luiz Cláudio Romanelli, que seria o outro nome nessa disputa, afirmou que a decisão então dele de apoiar Traiano foi tomada, aliás, pela maioria da bancada do PSD na casa. Na verdade, a maioria da bancada entendeu, né, que deveria ser o Adhemar Traiano e não o Romanelli. Eu, obviamente, como integro uma bancada de 15 deputados e deputadas, tenho que respeitar o resultado, né? Aqui no parlamento, cada um tem a sua opinião, você integra uma bancada, a bancada é que decide quem ela indica para as comissões, indica as posições. Eu, obviamente, como faço política e acredito na democracia, eu tenho que respeitar o resultado. Além de respeitar, o senhor acredita que Traiano reúne condições para tal posição? Bom, do ponto de vista técnico, sim, né? Sobre os outros aspectos, eu me permito não comentar. Olha, para explicar bem, todos os projetos que são protocolados na Assembleia Legislativa obrigatoriamente têm que passar e ser aprovados antes na Comissão de Constituição e Justiça. Esse colegiado analisa a constitucionalidade de cada uma das propostas de lei antes que elas possam tramitar pelo Legislativo. Por isso é uma comissão importante. É importantíssima, a mais importante das comissões, acho que depois da mesa, é o principal cargo da Assembleia. E vamos lá, no fim do dia, nós voltamos à briga original. Tudo começou naquela discussão entre Traiano e Renato Freitas. E agora os dois vão se enfrentar na CCJ. Renato Freitas tem todo o direito de ser candidato, conseguiu que o próprio partido o apoiasse, o que não vinha acontecendo com muita, inclusive, frequência. E vai fazer ali a sua parte nesse debate. Ele sai grande disso tudo. Renato Freitas sai grande. Ele sai ali como nome que colocou ali a discussão em um patamar necessário. Democracia é isso. Então ele sai grande dentro da esquerda. Ele é coerente com a própria história. Importante reforçar isso aqui. E o deputado Traiano usou a força política que tem e fez com que a bancada do governo o apoiasse. Então, com medidas judiciais ou não, com discussão ou não, provavelmente, Pedroso, nós teremos Traiano eleito nas próximas horas aí como presidente da CCJ. É isso, já dizia um político muito influente no estado do Paraná, quem tem maioria vota, quem não tem discute. Nesse caso, a gente vai perceber que boa parte dos deputados ali, que são da base governista, que devem e estão apoiando Traiano, inclusive com essas trocas dentro da própria comissão, eles estão ali muito calmos, muito tranquilos, sem dar declaração nenhuma. E mais do que isso, se percebe uma diferença grande ali entre os dois deputados do PT. O Renato Freitas manteve uma linha histórica que vem construindo essa oposição. O Requião Filho assume também um discurso muito duro, mas talvez acabou não indo para a CCJ para fazer esse enfrentamento ali, olho no olho, Mark. Então, são duas posturas diferentes, o que mostra talvez porque o Renato Freitas tem crescido um pouco mais frente a esse eleitorado, mais à esquerda, mais militante, mais aguerrido. São duas posturas, uma atende mais certos apetites, outra não.